Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transformação Digital e Seguros. Eu sou o Guilherme Velho, pronto para iniciar nosso 5º episódio, hoje com Thiago Bonfim, empreendedor na área de Health Techs. Vamos debater as tecnologias disruptivas na saúde e como que elas mexem com empresas e pessoas. Acompanhe. Para um alinhamento inicial, precisamos definir o que é uma tecnologia disruptiva. Uma possível definição é que uma tecnologia disruptiva, ou uma inovação disruptiva, é aquela que muda tudo que vem depois dela. Laser, transistor, nylon, microprocessador, etc. O que você acha dessa definição, Thiago? Fiz meu dever de casa? Eu acho que ela é adequada, né? Acho que esse conceito de disruptivo tem muito a ver com mudança de comportamento, né? Se você passa a identificar ou enxergar uma coisa por uma outra perspectiva, né, seja por tecnologia ou por uma mudança de processo, eu entendo que isso está alinhado com a definição de disrupção. Bom, então, a gente pode dizer que a Karen é um aplicativo disruptivo também, não é? Você pode contar um pouco mais para a gente sobre vocês? Legal, sim. A Karen está muito alinhada nessa questão da disrupção para uma evolução num processo, né? A Karen é uma empresa que nasceu para ser uma solução de telemedicina, que a gente nunca foi, e a gente acabou se aprofundando em 2 momentos da telemedicina, que seria o pré e o pós-atendimento. E isso nada mais é do que etapas de coleta e tratamento de dados. Então a gente consegue automatizar processos, agilizar processos e permitir que os profissionais possam ter a atenção focada deles, onde essa atenção é muito importante. Então, processos repetitivos, né, identificação de desvio de padrão ou a necessidade de uma atenção para um sintoma ou um detalhe que talvez passasse despercebido, o nosso sistema consegue identificar, dar o destaque e permitir que esse médico possa fazer uma gestão de um número grande de vidas, exigindo dele uma atenção mais focada nos pontos onde são relevantes e não trazendo um desgaste, né, para um processo que muitas vezes é repetitivo e cansativo e que pode até gerar distração ou erro. Então a gente tenta atuar nesse sentido, né, automatizando processos, trazendo agilidade para os processos e ajudando o profissional da área da saúde com mais dados. Thiago, eu vou aproveitar que você falou para a gente da questão processual, de protocolos, e eu citarei aqui integralmente as anotações da minha chefe, minha produtora. Ela me passou aqui umas observações que eu achei super interessantes, então queria abrir aspas aqui para ler essa informação. Chamamos de tecnologias disruptivas aquelas que rompem com algum padrão estabelecido em um setor. Embora causem mudanças efetivas, elas não exigem que a aplicação de insumos ou técnicas sejam totalmente novas. Isso é, um jeito novo de fazer a gestão de um consultório ou de uma clínica médica, por exemplo, podem ser alcançados com um crescente desenvolvimento das chamadas Health Techs. O próprio Ministério da Saúde vem chamando atenção para os casos de atenção primária, prestada em unidades básicas de saúde. Esse tipo de atenção primária poderia resolver 85% das demandas dos pacientes, mas nem sempre temos um centro de saúde perto da casa ou do trabalho. Outro dado relevante é sobre o envelhecimento da população brasileira, que requer atenção maior para o autocuidado. Fecha aspas. Eu fiquei muito impressionado com isso aqui, porque mostra pra gente como que uma tecnologia bem aplicada ao processual, chamemos assim, faz muita diferença. Então, eu queria te perguntar isso, como é que a tecnologia pode ajudar aqui no nosso cenário nacional, seja através do app ou de outras interfaces? Imagino que você tenha contato com diversas Health Techs, né, em função da Karen, outras empresas, outras iniciativas. Então te pergunto, à luz da Karen e de outros exemplos que você tem, você poderia compartilhar com a gente como que você tem visto o fenômeno dos Health Techs, Thiago? Não, sem dúvida. Eu acho que as Health Techs chegaram para ficar, né? Elas já fazem parte do dia a dia de diversas empresas desse setor. A gente tem soluções simples a soluções extremamente complexas, né?
Então a gente pode citar sistemas de triagem online, como a gente faz para o hospital, até sistemas de avaliação de imagem, né? Sistemas que reconhecem em imagens ali a ocorrência de uma doença. Eu acho que todas essas soluções, elas vêm para apoiar áreas específicas. Então, se você imaginar que pode estar falando do momento de entrada ao momento do atendimento, até a saída e o monitoramento do paciente após o atendimento, as health techs, elas vieram para apoiar esse processo médico e, de fato, como era ali, como eu mencionei, acho que um pouco antes, a ideia é que essas soluções sejam uma extensão do trabalho e do conhecimento do médico. Eu vejo como um movimento que já acontece, né? Não é uma coisa para o futuro, é uma coisa do presente, e a tendência é que isso ocorra cada vez mais e que faça cada vez mais parte da vida tanto do médico quanto dos pacientes. Perfeito, Thiago. E aqui no podcast a gente adora exemplos, estudos de caso, ilustrações. A gente pode falar de coisas que já estão surtindo efeito, né, impactos, ou que estão em vias de, como você falou, né, na iminência de mudar o cenário que a gente conhece. No seu dia a dia, o que você tem visto de mais disruptivo na área de saúde? Pode ser em termos de telemedicina, teleatendimento, cirurgias à distância, nanotecnologia. A gente sabe que é muita coisa, mas o que você destacaria aqui para os nossos ouvintes, que eles fiquem mais atentos? O que vem por aí que te chama mais a atenção? Muitas das coisas que você mencionou, elas já são realidade, né? Cirurgia à distância, a telemedicina. Então, eu acho que, apesar de estar no momento inicial, principalmente falando de Brasil, são coisas que já estão fazendo parte do nosso dia a dia. Tentando pensar em alguma coisa que eu acredito que, de fato, possa ser novo ou que possa passar a fazer parte da nossa vida, acho que tem duas coisas que talvez eu destacaria. A primeira delas é a inclusão de um processo para atendimentos médicos, né? Então, acaba sendo a construção de um fluxo para o atendimento, e aí seja o agendamento do atendimento ou o atendimento em si. E esse fluxo, eu acho que ele vai tanto do paciente, e aí eu estou falando de uma triagem online ou de uma anamnese online, né? São coisas que deveriam fazer parte de qualquer atendimento, mas que não fazem parte, né? E acho que soluções que simplificam esse processo, elas podem sim trazer isso de volta, porque isso ajuda muito o paciente e ajuda muito o atendimento do médico, né? Até a gente fez parte de um processo de aceleração e a gente teve muitos dados do SUS, e é engraçado porque as pessoas podem ter a percepção de que o SUS não é um serviço de qualidade, mas os usuários do SUS identificam no SUS um serviço de qualidade. A reclamação deles, principal, está relacionada ao tempo de espera e ao tempo do atendimento em si. Então, se você consegue antever momentos, né, você consegue trazer mais qualidade para o atendimento em si. Se você consegue trazer um processo para o agendamento, você consegue reduzir a espera. Então, eu acredito muito que essas ferramentas, eu incluo a Karen nisso, podem melhorar os processos de atendimento. E aí, para não falar só de uma questão de processo, mas tentar destacar alguma coisa de tecnologia, a gente tem acompanhado e olhado com muito bons olhos para soluções que conseguem fazer reconhecimento de emoção, né? E reconhecimento de emoção, ela pode extrapolar a emoção e ela pode identificar ali uma variação de respiração, uma variação de tom de voz, e isso poder ser usado tanto para identificar um desvio de padrão ou a ocultação de alguma informação, mas também para identificar padrões de respiração ou para identificar alguma variação ali na pupila ou na feição desse usuário para ajudar no processo de identificação de diagnóstico. Então, acho que essas duas coisas não são complementares, mas elas são relevantes e eu acredito que elas vão fazer parte aí do nosso dia a dia. É muito incrível te ouvir aqui sobre tudo isso, porque muitos desses exemplos parecem coisas lá do futuro, né, que a gente tinha assim em mente como coisas de sci-fi, de ficção científica, que demorariam a chegar e já estão aqui. E o mais incrível é que não é todo mundo que está sabendo. A gente tem que estar super atento e queria, antes de fechar e te pedir algumas dicas e sugestões, eu queria abrir aqui um penúltimo capítulo, que a gente sabe que é um capítulo à parte, mas que é super importante, que é sobre as insurtechs. Como é que você tem visto esse movimento de insurtechs? A gente pode falar um pouco sobre? Sem dúvida. Eu acho que esse é um movimento que começou há não muito tempo, né? Você vê até alguns processos de seleção, quando você entra para se inscrever, o termo insurtech, ele não aparece muito. E eu falo com uma certa tranquilidade sobre esse tema, porque a Karen, ela acabou, dentro dos seus processos, dentro das jornadas e das demandas que apareceram para a gente acabou se deparando com alguns desafios ligados à insurtech. Como eu mencionei no início, a Karen é uma empresa de tratamento de dados,
esse tratamento de dados está sim muito ligado à questão de saúde, mas ela é, em origem, né, no core business dela, uma empresa de tratamento de dados. Então a gente conseguiu adaptar soluções da área médica, né, da sugestão, diagnóstico, para a sugestão de aceite, recusa e de proposta de seguro de vida. Então a gente está vivendo um pouco isso. E essa nossa pouca experiência mostrou para a gente, pouca experiência no mercado, né, apesar da solução ser uma solução que já está aí sendo testada há bastante tempo, que foi muito evoluída no mercado de health tech, a gente consegue ver que existe sim diversas oportunidades para o mercado de seguros, né, e para as insurtechs, diferentes segmentos, para apoiar o dia a dia do profissional de seguro, seja o corretor, seja o subscritor. Aquilo que eu mencionei com relação à agilidade nos processos, redução do tempo para a interação, isso está diretamente ligado aí ao dia a dia da contratação de uma pólice de seguro de vida. Ou na identificação de sinistros, né, essa solução que eu mencionei aí de reconhecimento de emoções, ela pode ser muito utilizada para o processo de sinistro, você identificar ali um desvio de padrão, uma pergunta que foi respondida com maior estresse e tal. Então, eu vejo hoje o mercado de seguro, talvez o que o mercado de saúde foi há 2, 3 anos atrás, né? Uma grande oportunidade, mas eu vejo também as empresas se movimentando muito rápido. Então, as startups que têm interesse nesse mercado, eu recomendo que andem rápido, provem valor rápido e que busquem interagir com os players desse mercado, porque é impressionante a quantidade de informação que as pessoas, né, que esses profissionais convivem diariamente, que para eles parece ordinário, parece comum, mas que para startups que estão começando é ouro, né? É extraordinário você poder conviver com profissionais dessa área, entender o que eles têm de informação e o que você pode fazer para ajudar essas pessoas. Eu acho, para a gente, tem sido uma jornada incrível e eu acho que esse mercado vai mudar muito nos próximos anos. Tiago, então, em um cenário onde os dados são fundamentais para conhecimento, para tomada de decisão, ou seja, fundamentais para empresas, como fica a confiabilidade do paciente e ou do cliente perante essa informação dele que está em posse das empresas? O que você acha? Guilherme, engraçado você mencionar isso, porque a gente tem hoje vivido muito essa presença da LGPD, né? A LGPD, ela veio para ficar, ela pegou, né? Não é uma coisa que foi mencionada e que vai ser esquecida, não, de fato, as empresas estão tratando isso com bastante atenção. E um exemplo que eu posso trazer para você, desse armazenamento de dados, é o exemplo dos prontuários eletrônicos, né? Você vê que o prontuário eletrônico em si não é uma coisa nova, mas o prontuário que garante ao paciente a propriedade dos dados, sim, é uma mudança, né, de visão. Então, eu não sei se isso é uma informação nova ou não, mas acho que cabe destacar que o dono da informação é o usuário, o dono da informação é o paciente. Então, ele pode tanto pedir para que essa informação seja deletada, para que essa informação seja transferida para uma outra empresa que hoje ele está sendo atendido. E eu entendo hoje, né, que tanto as instituições médicas quanto empresas de tecnologia em geral, elas estão muito atentas a isso, né? Estão regulando como essas informações são armazenadas, como elas são trocadas. E acho que a legislação ela tem sido bastante ágil nesse processo de acompanhar e garantir os direitos dos usuários. E as empresas têm respeitado isso e têm se movimentado para estar alinhada tanto com a LGPD, algumas das empresas, inclusive, alinhadas com as determinações do mercado norte-americano e do mercado europeu. Legal demais a sua visão de empreendedor, de dentro desse movimento startup. Mas antes da gente se despedir, eu queria pedir a sua sugestão, sua dica para o profissional da área de seguros, como é que ele pode se manter atualizado sobre essas inovações, sobre essas disrupções, sobre esse cenário startup, como seguir a Karen, seguir você. Você tem essas sugestões para a gente? Websites, portais, leituras, fóruns internacionais. Dá para a gente um panorama, uma sugestão de como se manter atualizado e informado frente a um cenário que está em franca mudança todos os dias. Guilherme, eu sou muito resistente a esse tipo de indicação. Eu acho que hoje, né, você buscar na internet, você tem diversos portais, diversos sites, alguns especializados na sua área. Eu até recomendo que esse profissional do mercado segurador não fique limitado só às coisas da sua área, mas entenda áreas relacionadas e busque entender soluções que essas áreas podem trazer. Mas para não te deixar sem uma resposta, eu vou te recomendar uma coisa que eu uso muito. Eu uso muito o Google Alerts, né, o alerta do Google, para poder receber recomendação de palavras-chave ou de expressões-chave que me interessam. Então, por exemplo, você pode entrar no alerta do Google e botar a palavra InsurTech, né? E aí o próprio Google vai te recomendar matérias relacionadas a esse tema, e aí de diversas fontes. Eu acho que para quem sabe procurar ou para quem tem interesse em procurar, a gente tem muita informação disponível.
Então, eu acho que uma conclusão que fica é que perante a esse mundo extremamente incerto e volátil, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, estar atento, pensar em adaptabilidade são questões fundamentais para os negócios, para pensar futuro, para pensar uma sociedade futura. Muito bom, Thiago. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua atenção e parabéns pelo seu trabalho. Guilherme, eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esses mercados em que a gente está inserido. E eu fico à disposição aí para qualquer pessoa que tenha uma pergunta adicional e tal, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é thiago@karen.app e convido também as pessoas a visitarem o nosso site e qualquer questão, fico à disposição. Obrigado. Obrigado e até a próxima. Lembrando que esse podcast é mais uma atividade da Conseguro 2021, um evento da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. A conferência desse ano será online, gratuita, interativa e inclusiva, contando com dezenas de especialistas em temas como sustentabilidade, desafios do Open Insurance, LGPD, segurança jurídica, dentre muitos outros. Conseguro 2021, inovando com o mercado e com você. Esse podcast é um oferecimento da KPMG. A KPMG presta serviços de Audit, Tax e Advisory, assessorando seus clientes na jornada de transformação digital, compliance regulatório, gestão de riscos e novos negócios. Este podcast foi editado pela Maremoto.